Show de bola. Nossa parte 2 aqui, então eu preparei uma apresentação para vocês, ela é rápida, sobre mecanismo. Muitas academias têm dificuldades para apresentar todo esse mecanismo de marketing digital e engajar o time. Então, os mais antigos aí já passaram por esse problema, já superaram isso. Então, os professores são engajados em produzir conteúdos, as recepcionistas são engajadas em responder mensagens, entrar em contato com o cliente o mais rápido possível. O grande problema dos mais novos é conseguir esse engajamento. Então, por isso, eu separei aqui um passo a passo, um pouco resumido, um pouco simples, tá? E aí, no final, a gente discute aí se faz sentido. Vou pegar o feedback do pessoal mais antigo que já conseguiu esse engajamento. O Nélio, por exemplo, ali, os professores deles são feras demais, mandam muito bem no Instagram da academia, produzindo sempre bastante conteúdo, beleza? Deixa eu colocar aqui na apresentação. Let's go. Show de bola. O vídeo de vocês está oculto. Qualquer informação aí, por favor, mandem no chat, tá? Vamos lá. Plano de ação. A preparação. Então, imagine o seguinte, tá? Para que é essa preparação aqui? Essa preparação é para você que está começando, para você que está no meio do processo de marketing digital aí com o seu time e você quer engajar mais a sua equipe para que eles te ajudem neste processo aí de aquisição de clientes online. Então, este primeiro passo, minha primeira sugestão é pare e faça uma reunião de alinhamento com o seu time. Todos precisam estar na mesma página. O que a gente não pode se confundir é o seguinte, vocês acompanham conteúdos, vocês vão em eventos, vocês participam de lives, webinars, recebem e-mails, vocês fazem das tripas do coração para tentar melhorar ali a aquisição de novos clientes. Porém, o seu time não está no mesmo ritmo que você. Então, uma reunião de alinhamento é fundamental para que vocês todos estejam falando a mesma língua ali. Então, quais são os objetivos desta reunião? Explicar o mecanismo, então já vou dizer aqui o que eu quero dizer com o mecanismo, gerar engajamento no pessoal, tudo aquilo que a gente constrói junto, a gente abraça, a gente se engaja mais, então é diferente de uma ordem. Então, você chega para o professor e fala, eu preciso que você faça postagem em todas as suas aulas. Toda aula sua precisa de um vídeo e uma foto. Então, ao invés de você dar uma ordem, você constrói isso junto com um significado, com um propósito daquilo. E definir as tarefas. Então, você define quem são os responsáveis por cada passo dentro do mecanismo. E, de preferência, se possível, criar um cronograma. Esse cronograma não precisa ser ultra mega elaborado, tá? É uma planilha de Excel, um rabisco no papel. O mais importante aqui é o time que está engajado e ele sabe o que precisa fazer, ele não precisa de um mega ultra planejamento anual específico para caramba disso aí, tá? Então, assim, não se apeguem a este detalhe de ter um ultra mega planejamento, certo? Seguindo aqui, o que eu quero dizer com mecanismo? Então, mecanismo, a definição de Google aí, é um conjunto de elementos que, unidos entre si, mediante diferentes tipos de junções, tá? Ele faz a transmissão ou transformação de movimento. Então, o que eu quero dizer? É como se fosse um mecanismo de relógio. Para ele funcionar certinho, todas as engrenagens precisam estar alinhadas e posicionadas. Então, eu pego um exemplo aqui de funil de vendas, que é um funil de vendas que eu sempre utilizo aí nas explicações para o pessoal, que é onde você tem a previsibilidade. Então, o nosso mecanismo é esse. Por exemplo, para eu fazer 60 vendas, tá? Imaginando aqui que o meu time tem cerca de 50% de taxa de conversão. Então, o que eu preciso? Eu preciso de 125 visitas. Para gerar 125 visitas, eu preciso de 250 agendamentos. Para gerar 250 agendamentos, eu preciso de 500 cadastros. Para gerar 500 cadastros, eu preciso impactar 1.000 pessoas. Então, vamos supor que estes números fictícios aqui fossem reais na sua academia. Então, para impactar 1.000 pessoas, o que você precisa fazer? Então, você precisa fazer anúncio, você precisa fazer post de engajamento, você precisa fazer posts engraçados, você precisa fazer posts de conteúdo, posts de conversão, você precisa ter vários tipos de postagens
ao longo da semana. E esta quantidade de postagens você não consegue fazer sozinho. É algo muito complicado, porque você tem outras atribuições. Então, você pode engajar o seu time, conversar com o seu time para que divida essa responsabilidade. Então, os professores estão em aulas, eles têm muito mais condições de produzir conteúdos ali rápidos, tá? Um vídeo, uma foto, uma explicação, alguma coisa que faça sentido com a estratégia para impactar nisso aqui. Por quê? O time de recepção e vendas assume a partir daqui, ó. Então, entrou um cadastro, aí vem o time de recepção e vendas. E aí, eles vão acompanhando até o fechamento da venda. Porém, antes aqui, a gente tem essa força. Não só do nosso lado aqui, para os clientes premium, onde a gente faz os anúncios, a gente faz ali as variações de remarketing e tudo mais, mas também esse conteúdo orgânico, que é importante pra caramba. Mesmo que você já faça anúncio, essa produção diária de conteúdo ajuda no algoritmo para que o Facebook e o Instagram entendam que a sua conta é uma conta movimentada, preocupada em gerar informação para os seguidores. Então, aqui a gente pegou uma meta de 60. E aí eu coloco aqui, ó, o que é preciso fazer para que esta meta dobre. Então, quando você quer dobrar a meta, o primeiro passo vamos dobrar ali, então, a quantidade superior, né? Então, para eu vender mais, eu preciso ter mais visita. Para eu ter mais visita, eu preciso agendar mais. E assim você vai subindo. Então, a ideia do mecanismo é essa. É deixar claro para todo mundo que, se cada um fizer a sua parte, aquela voltinha da engrenagem, todo o mecanismo funciona de forma harmônica, tá? Então, isso aqui é bem legal para mostrar para o time. É preciso que todo o time entenda o seu papel no processo de aquisição de clientes para manter a sintonia do começo ao fim do processo. Então, isso é algo que a gente faz muito aqui na Join. Então, a gente criou essa cultura com o pessoal de se reunir uma vez por semana, pelo menos, e todo mundo expõe aquilo que acontece na sua determinada responsabilidade. Então, o Matheus fala lá das responsabilidades dele nos posts, no Joy Social. O Natan e a Audrey vêm falando ali da parte de páginas, de campanhas. O Danilo, o Bruno, o pessoal vem falando de ads. Então, a gente vai encaixando todos os pontos e o foco é o nosso cliente. Então, é atender bem os nossos clientes e atrair cada vez mais ali a atenção de quem ainda não é nosso cliente. Então, todo esse foco, todo esse mecanismo é importante para a gente sempre manter as engrenagens alinhadas ali e ter o mesmo foco. Como que você vai gerar engajamento? Primeira coisa, quando o seu time entende que ele faz parte de algo maior, essa produtividade aumenta consideravelmente. Então, a ideia aqui é o seguinte, eu sempre falo, para vocês colocarem lá na bio do Instagram de vocês, no perfil, que problema que vocês resolvem. E isso aí tem que ser o centro de toda a discussão. Então, imagina o seguinte, o problema que a gente resolve é a gente ajuda a curar dores das pessoas e levar mais qualidade de vida. Então, partindo desse pressuposto do que vocês resolvem, toda a construção de estratégia está baseada nisso. Que tipo de conteúdo vocês podem produzir para pessoas que sentem dores e não são clientes de vocês? Que tipo de tratamento vocês podem fazer para quem já é cliente de vocês e que vocês estão neste processo de amenizar a dor e levar mais qualidade de vida. Então, todo o time vai pensando nisso, em atender melhor os clientes, em produzir mais conteúdo, gerar mais valor para quem é cliente, para que ele fique mais tempo e indique mais, e que vocês possam conquistar novos clientes também. Então, quando o time participa dessa discussão, fica muito mais fácil. Eles entendem que é algo maior, é um propósito maior. Lógico que o objetivo é ajudar as pessoas e ganhar dinheiro com isso. Ponto. Isso não é uma discussão. Mas a gente não pode só trabalhar pelo dinheiro, a troca do tempo pelo dinheiro. Precisa ter um propósito, algo maior para que as pessoas possam seguir, um significado para aquilo. E no mecanismo de aquisição de clientes, todos têm um papel fundamental. Então, se o professor produz um bom conteúdo, a recepcionista produz um bom conteúdo, gera o lead, e a recepcionista faz um atendimento de merda no WhatsApp para fazer o agendamento, acabou o processo ali. E o inverso é verdadeiro. Então, você começou a gerar conteúdo, fez anúncio, gerou o cadastro,
A recepcionista trabalhou muito bem, aí chega na aula experimental, o professor faz cagada. Não atende bem, não dá atenção para o aluno, mata ele na aula experimental, então mete carga, mete repetição, o aluno sai de lá todo quebrado e não quer voltar, então estragou o processo. Então todo time tem um papel fundamental, cada um no seu quadradinho. E deixar claro para o time que você não vai conseguir fazer sozinho. Seja você o time de 1, 2, 3, 5, 10, 20 pessoas ou mais, se cada um fizer um pouquinho, não fica pesado para ninguém. E você sozinho não vai dar conta de fazer. Você vai dar conta durante um período, mas você tem outras atribuições. Apagar incêndio, conversar com o cliente, vender, olhar para os números e tudo mais, e aí você não vai conseguir fazer direito tudo o que precisa. Então, definição de tarefas, tá? A partir do momento que você fez essa reunião com o time, mostrou o propósito, olha aqui o que a gente resolve, quais são os problemas dos nossos clientes, começa a discutir realmente sobre problemas. Para cada um problema, tiver 10 soluções diferentes, para que vocês comecem a raciocinar dessa forma de resolver problemas. Vai definir com os times de vocês, quais serão as tarefas executadas e vai determinar os responsáveis por cada uma. Então, assim, não precisa ser uma imposição. As pessoas mesmas vão se identificando. Tem gente que lida bem com a câmera. Então, eu até comentei com a Josi aqui, que ela está fazendo bastante videozinho lá, brincando com o TikTok. Ela manda super bem. Só que, de repente, ela pode ter um professor que não manda bem assim, que não tem essa desenvoltura na frente da câmera. Então, tá tudo certo. Que outra tarefa ele pode fazer? De repente, ele é o cara para atender bem o cliente lá no 1 a 1. Então, esse cara fica responsável por ser o líder de Free Pass. Todo Free Pass ele vai atender. E aí você tem o showman que vai fazer lá o show em frente às câmeras. Então, você tem que definir essas tarefas aí junto com o time. Só um ponto nesse quesito de ter vergonha de gravar vídeo. A maioria dos educadores físicos, eles não acreditam no potencial deles. Eu tive um professor que saiu agora do time e está muito focado em personal. Basicamente, 4 tipos de tarefa, que é produção de conteúdo, a postagem desse conteúdo, a interação com os leads e a conversão dele. Então, o produzir, o que é esse produzir? É vocês sentarem, definirem um calendário, definirem as pautas ali e definir quais serão os conteúdos produzidos. Por exemplo, tá? Toda quinta-feira será TBT. Então, isso aí já é famoso na internet, já está consolidado. Então, toda quinta-feira serão posts de lembranças. Então, nós vamos pegar os posts mais antigos, os posts mais legais, que tiveram mais interações, e toda quinta-feira a gente reposta eles. Sei lá, segunda-feira vão ser posts motivacionais, porque segunda é o dia internacional, toda semana, de começar novas dietas, de um recomeço. Então, de repente, na segunda-feira serão conteúdos motivacionais para voltar a treinar. Sei lá, sexta-feira de sextou, então vamos aproveitar com moderação, serão memes, brincadeiras, então vocês definem esse conteúdo para produzir. Aí pode ser produção ao vivo ou grava antes e já deixa programado. A postagem, então vocês vão definir se vocês vão postar isso diariamente, se vocês vão agendar usando o Facebook, então você pode agendar lá as postagens para Instagram e Face, se você vai utilizar uma ferramenta como o MLabs, o Boom, enfim, tem outras ferramentas para agendamento de posts, e você define aí o calendário e já deixa isso produzido e agendado. Interação. Interação é do time de vendas. Então, gerou o cadastro, eu preciso conversar aqui para agendar. Então, essa interação. Perguntou o preço, então eu já pergunto ali, usando as técnicas que eu passo à tarde ali para o pessoal, já vai perguntando para quebrar essa questão de preço e trazer para o experimental. E, por fim, fazer o tour de vendas com a oferta irresistível. Então, é só quebrar isso aí em 4 blocos e conversar com o pessoal para cada um ali ser o responsável e assumir o pedacinho. Importante nessa criação de cronograma, tá? Consistência é o que traz resultados. Então, puta, mó legal, você faz a reunião com o time, cria a planilha, a primeira semana roda bonitinho, todo mundo faz, todo mundo tá alegre, só que não deu o resultado que você esperava. Aí tem muita gente que fala, isso aqui não funciona, amassa e vai atrás de outra solução. Não, muito pelo contrário, entenda o que não funcionou, corrija, entenda o que funcionou, mantenha e melhore. Então, assim, para quem perdeu o comecinho da reunião anterior,
A Josi falou aqui, putz, eu fiz o meu processo para vender o programa de emagrecimento no final do ano, tinha férias, um monte de coisa, festas, eu já entendi o que eu errei, já sei o que eu vou melhorar e eu vou lançar de novo em março. É isso aí, consistência. Então você vai aprendendo com cada erro e quanto mais você erra, mais você vai melhorando, tá? E o modelo de plano de ação. Então, por exemplo, se você vai seguir o plano de ação que a gente estabeleceu aqui, então você já sabe que produz um conteúdo na rede social falando de problema, agitando esse problema, leva para uma página de cadastro, faz o agendamento dessa pessoa e leva para o balcão para converter. Na conversão, um aluno gera uma visita mais qualificada. Então, se você vai seguir esse modelo de ação, mantenha-se fiel a ele e siga. Isso não te impede de testar coisas novas, mas tenha um plano de ação para seguir. E minha sugestão, tá, para que esta reunião seja feita, é monte um café da manhã. Então, assim, monte esse café da manhã, deixe as pessoas interagirem, coloque o time junto lá e conversem. Seja o café da manhã, seja o café da tarde, enfim, separem um período para isso. Ou durante a semana, avise os clientes que vocês vão parar, ou no dia que o movimento está fraco, final de semana, enfim. Determine um dia que o máximo possível de pessoas possam participar e criem esse ambiente onde vocês estarão focados 100% ali. É muito comum a gente ver vocês aqui participando de reuniões conosco, o pessoal de recepção participando, tá aqui participando, daqui a pouco vai atender alguém, vira para o lado, não sei o que, daqui a pouco volta para cá. Então, para que tenha interação, para que tenha foco, faça isso. Um exemplo prático. A gente vai reunir todo o time da Join essa semana. Eles vão passar 3 dias aqui, 100% do time imerso no escritório, para fazer exatamente isso. O planejamento de 2020, definições de metas, objetivos, construção de jornada do cliente, tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente vai fazer. Então, a gente vai parar todo mundo, focar naquilo ali, para trazer esse resultado, este engajamento. Certo? Então, era isso aqui que eu tinha para apresentar para vocês. Vou abrir aqui para perguntas, para respostas, para dúvidas e principalmente, tá? Dos mais antigos, do pessoal que já conseguiu esse engajamento, como vocês conseguiram isso? Como que foi essa conversa com o time? Como foi esse processo aí? Então, por favor, compartilhem com o pessoal aí. Fala, Léo, tudo bem? Daniel, beleza? Deixa eu desligar aqui. Aí. Vamos lá. Primeira coisa é clareza de papel. Posso remover o outro usuário seu aqui? Pode remover, por favor. Aí não dá o... Pronto, aí não dá eco. Primeira coisa é clareza de papéis, né? Cada um tem que saber o seu papel dentro do processo de vendas. Só que a gente faz um sistema que todo mundo conhece todas as etapas, desde a parte de captação até a parte de conversão e o atendimento. Então, assim, eu tenho coringas, né, no atendimento. Eu tenho professores que são vendedores. As meninas do processo de venda, elas são comissionadas em todas as unidades. Então, assim, eu tenho vendedoras externas também. Então, eu consigo agendar para outra unidade, a comissão é dela. Isso é bacana também. Bem legal. E a produção de conteúdos, eles ajudam muito porque gera muito engajamento para eles conseguirem personagens, né? Então, os caras são os caras mais conhecidos da região. Então, além deles ajudarem a empresa, o marketing pessoal deles é muito forte. Então, a primeira coisa é deixar claro isso. A gente ajuda eles e eles nos ajudam, né? Então, a ideia é essa. É todo mundo saber cada etapa do processo e cada um ter a sua responsabilidade. E tem funcionado bacana. Então, o Nélio é gestor lá da Espaço Fitness, proprietário, na verdade, da Espaço Fitness. E na rede social dele é isso aí. Tem muita cara de professor, de aluno, tem muito engajamento do pessoal conversando e fazendo brincadeiras e tal. E é um conteúdo que engaja e ajuda ele nos anúncios. E como é que você conseguiu esse engajamento do pessoal? Como é que você construiu isso? Então, na verdade, assim, a gente pega o pessoal que tem a cabeça aberta, né? O pessoal que está começando agora, que é muito bacana. Então, cara, tem cara que um ano de formado, que as redes sociais os caras são muito fortes, a agenda do cara lotadaça de personal, então eles entenderam que quanto mais
eles divulgam o trabalho deles, divulgam os alunos, os resultados, mais resultados eles vão ter, pessoal, né? Então, Show o de processo bola. é esse. Educador físico gosta muito de trabalhar com o ego, né? Quem trabalha com essa galera. E aí, uma dica que eu ia falar, você falou no quesito de vídeo, né, Delton? Sim. Às vezes a pessoa não é preparada. Eu tenho um professor que ele saiu do time agora e ele não acreditava no potencial dele de gravar vídeo, de se apresentar, de criar conteúdo. Nos 3 últimos meses, 4 meses, a agenda de personal dele lotou, porque ele começou a produzir o conteúdo tanto para a gente quanto para a rede social dele mesmo. E agora ele está com a agenda lotada, não está mais no time, mas assim, esses dias ele me agradeceu por eu ter insistido nele, acreditado nele, ter ensinado para ele o processo e mostrar para ele que ele era capaz. Então, assim, a gente tem que mostrar para essa galera que eles são capazes, é melhor feito do que perfeito. E aí, quando eles começam a fazer, a chave vira, eles entendem o processo, entendeu? Sensacional. E a Josi tem um time engajadíssimo de vendas. Para mim, é um dos times de clientes aqui, é um dos times mais referências que tem. Proprietária lá, junto com o André, da Fitmore, que, para mim, é o Instagram de academia mais próximo do perfeito que existe. Então, tanto a bio dela, o perfil, super bem organizado, as informações, clareza nas informações, os destaques, muito bem focados no cliente. Então, ela tem um destaque lá onde ela ensina o cliente como se inscreve no link da bio. Então, ela começa a postar conteúdo dos professores, conteúdo de e-book, receitas e tudo mais, e sempre vem esse videozinho ensinando, então se inscreva na bio. Aí vem lá, o que é bio? E aí vem o videozinho ensinando. Então, isso aqui é muito legal, vale esse reconhecimento. Sempre, toda palestra, Josi, leva o seu perfil como referência para a galera. Você deve ter um monte de academia seguidora aí. Obrigada. Tem Justamente mesmo, tá? Tem o mesmo, eu vou olhar aula público lá, tem gente de São Paulo, do Rio, de Goiás, do Goiânia, de tudo quanto é lugar. Imagina quando eles conhecerem a Josi consultora de gestão. Aí que você vai ficar mais famosa ainda. Delta. Fala, Evandrão. Fala, galera, beleza? Tava sumido aí. Tenho 2 perguntas sobre a questão de engajamento. Primeiro, motivado ao grupo, falando isso para os novos, motivado a forma, a energia do Nélio, esse monstro. Motivado a transformação que a Josi fez quando tinha aquela equipe, que ela era mãezona, e aí dispensou toda a equipe focada em vendas. Finalmente colocou nas 2 unidades que a gente está trabalhando agora, mudamos toda a equipe de venda, estamos com top de venda em relação a esse processo, mas motivado pelo grupo aqui em tomar ação de modificar isso. Então, primeiro, quero começar a minha primeira reunião pela gratidão ao Delton, Josi, Nélio, Rodolfo, toda a galera que posta aí, porque isso faz a gente realmente transformar e faz transformar a vida das pessoas, que é a nossa missão. E eu tenho 2 perguntas 2 problemas ótimos que eu tô. Primeiro, eu queria saber a opinião sobre a questão de comissionamento, né? Ele falou um negócio assim, uma vende para outra. Quem agendou e tem alguém que vai receber. Como é que a gente faz a composição, Nélio, Josi ou mais alguém? Como é que a gente compõe quando a gente tem uma equipe em que uma faz um trabalho de agendamento e outra faz o giro para apresentar a proposta? Fica a comissão com quem, no caso de vocês? A primeira pergunta. No meu caso, a comissão é com quem agendou. Ela agendou, ela acompanha o cliente até o final, até a última etapa. Então, no primeiro dia, ela já faz uma oferta, no segundo dia tem uma oferta diferente, mas a comissão é dela. Se a partir do terceiro dia ela não conseguiu fechar, a menina que está no local, ela faz o fechamento. E vamos supor só se a pessoa trabalha num período da manhã, mas a pessoa só pode vir às 9 horas, que não é o horário da que agendou. Então, no primeiro dia a gente faz a aula experimental, passa preço, BV certinho, só que a menina da recepção não faz oferta, porque quem está entrando em contato com ela é a outra menina que já fez a oferta para fechar no dia tal. Se até o terceiro dia não fechou, aí a mocinha da recepção faz o fechamento, né? Ela segue até o final.
Legal. Aqui a gente faz um pouquinho diferente, mas assim, é mais nesse sentido que o Nélio falou. Quem agenda é a pessoa responsável pela venda. Independente do horário que o cliente vem, assim, elas tentam sempre agendar no horário delas. Se o cliente não pode vir no horário dela, e ela trabalha só de 7h30 da manhã até 1h30 da tarde, a pessoa quer vir 9 horas da noite, o outro time vai atender essa pessoa, a gente faz a oferta, sim, e aí se fechou ali na hora, a venda é de quem agendou, entendeu? Só que esse cliente, ele fica na mão da consultora por 7 dias úteis. 7 dias, assim, sendo trabalhados, agendando, reagendando, tentando negociar. Se em 7 dias ela não provar pra gente que ela escreveu nada no sistema ou lá no painel da Joy, e aí a pessoa retomar, sei lá, por livre e espontânea vontade, ou mandar uma mensagem, ouvir, e aí se a consultora vê lá que a outra não deu prosseguimento e ela fechar, a venda é de quem fechou, entendeu? Entendi, legal. É mais ou menos um modelo similar, só muda a questão de dias aí, ou seja, responsável pelo primeiro contato é quem leva a questão do comissionamento. Isso, né? Quem trouxe a pessoa. Isso aí, assim, as comissões eu tive que mudar. Então, dezembro, como eu foquei muito em vender recorrência, porque era um período de baixa, novembro, dezembro, antes a gente trabalhava por faturamento. Então, agora eu mudei para matrícula, né? Matrículas e rematrículas e escalonei isso em valores. Então, por exemplo, se você matricular de 1 a 7 pessoas, você vai ganhar X reais. Se você matricular de 7 a tanto, mais X reais por cada matrícula. Se você vender a adesão, o produto, né, a avaliação, o teste de aptidão física no valor X, que é o mínimo, você vai ganhar mais 5 reais por cada venda, entendeu? E aí, assim, eu escalonei isso para a coordenadora de vendas. Então, se o time dela bate a meta, sei lá, 40 matrículas, dentro de um mês, ela vai ganhar X reais por cada matrícula. E aí é uma forma de eu motivar tanto a coordenadora de vendas como todo o time para fazer as vendas, entendeu? Qual é o tamanho do time de vocês hoje? O do Nelly era 4 no final do ano passado. Hoje eu tô com 4. Eu tô com 3 novas, né, que eu contratei em dezembro, que eu demiti. O Delta falou assim, a José que tinha o melhor time de vendas. Eu tinha mesmo, só que eu tive que demitir. E aí, porque assim, as coisas aqui são muito mutáveis, né? O processo, ele muda, e aí quando eu vejo que a pessoa não tá mais enganjada, não tá dentro do propósito, não tá querendo fazer a coisa, tudo mais, aí chega um momento que você tem que ter um momento de decisão e falar, cara, não dá mais pra você fazer parte do time, eu preciso de pessoas assim, eu preciso que faça isso. Então, eu tô com novas meninas, treinando 3 novas, e a antiga, que era consultora, eu promovi ela coordenadora de vendas, que é a mais top que eu tinha de vendas. Um outro formato também, Evandro, que quando você tem mais pessoas no time de vendas, inclusive este vai ser o tema de hoje à tarde, tá? Tipos de vendedores. Então, quando você tem diferentes perfis complementares, um bom formato é comissionar o time. Então, você determina qual é a porcentagem, se vai ser sobre a adesão, se vai ser sobre o plano, se vai ser no primeiro mês. Então, você define qual é a margem que você tem. Dentro dessa margem, você remunera com porcentagem. Vamos supor, você vai pegar 50% do pacote total que o cliente fechou no primeiro mês. Então, metade do valor nesse primeiro mês vai ser destinado à comissão. E aí você pode destinar, sei lá, 15% desse valor se bater a meta X, 25% se bater a meta Y e os 50% se bater a super hiper meta lá. Por que esse modelo é bom para quem tem várias pessoas no time? Porque você engaja cada um deles de acordo com o perfil. Exemplo, nós temos um tipo de vendedor que ele é o SDR. Então, ele é o cara que ele fica fazendo, ele só é responsável por agendamento. Então, ele agenda e confirma, agenda e confirma, agenda e confirma. Nós temos um outro que ele é especialista só em fechar. Ele só é o cara que pega o cliente depois da aula experimental. Por quê? Porque essa pessoa ela tem um perfil mais para cima. Ela gosta da venda, ela quebra objeção, ela não desiste. Essa pessoa ela é fechadora. Então, eu não desperdiço o potencial dessa pessoa pedindo para ela agendar, que é um trabalho mais manual, mais chatinho e tal. E você tem também a recepcionista, que é a pessoa que recepciona, ela pode ser responsável também pelo agendamento, pelo reagendamento, por fazer as perguntas certas. Então, você pega todo o time que participa do processo e remunera a equipe. Neste processo, pode entrar também o professor. Então, se você tiver um professor
que é bom de condução de primeira aula. E o que é uma boa condução de primeira aula? É o cara que não mata o cliente. Ele faz a primeira aula entrevistando o cliente, entendendo mais a fundo qual é o problema, se esse cara tem dor, o que incomoda e tudo mais. Então, você faz essa remuneração. Isso é um formato interessante também para quem tem mais de uma pessoa no processo de vendas. Legal. Você trocaria na pasta lá, Delton, de cada... o cara cadastrou, a primeira pessoa que atendeu, depois o atendente troca, vai trocando durante o CRM até o final. Elas vão puxando para elas. Seria isso? Na verdade, a interação, todo mundo que teve interação no processo de vendas, a comissão é dividida por todos. Então, a menina que agendou a aula experimental, a vendedora que atendeu no primeiro momento e não conseguiu converter, e a segunda que atendeu e converteu, elas participaram do processo de vendas. Sim, mas vai trocando no card. Então, assim, a primeira que atendeu é a recepcionista Ana. Quando ela passa para agendamento, a Joana puxa ela. Seria assim, né? Vai trocando de etapas, vai trocando de responsável? Teoricamente, sim. Porque naquele momento, quem é responsável por agendar é a primeira consultora lá. Pode ser a recepcionista, por exemplo. Tá? Então, ela é a responsável pelo agendamento. Então, ela vai fazendo esse processo. Ela pode assumir a responsabilidade ou ela só marca no histórico, fica aberto para todo mundo, você cadastra todo mundo como gerente e ela vai assumindo, entendeu? Beleza. Tem mais uma. Manda lá. Sobre a questão das publicações agora. O Insta, a não ser que eu esteja enganado, a gente tem que dar o login e senha da academia para, de repente, um professor fazer a publicação. Se eu não for dar um celular para ele fazer isso. Ou senão ele teria que mandar um vídeo para alguém fazer essa publicação. Como é que quem gera bastante conteúdo, que nem o Nélio, o pessoal, o Josi, eu acho que até o Nélio, eu vi uma forma diferente no Insta de vocês. Como é que vocês fariam essa questão de engajar o professor a fazer o stories? Beleza, mas dar o login e senha do Instagram, tem uma outra forma que vocês fazem? Dá para adicionar várias contas do Instagram, né? Então o professor tem a conta dele pessoal e a conta da academia, que fica logado com então, ele. mas ele tem acesso à conta da academia integral, ou seja, ele não pode fazer merda, mas ele teria acesso normal. Não, a gente libera até para aluno ter engajamento. Assim, eu tenho até alunos específicos que têm acesso à conta da academia, que postam stories direto, né? Então, quanto mais, e aí a gente vai filtrando. Bem. Mas deixa postar, confia e depois vê o que faz. Depois a gente vê o que faz. A gente tem uma linha e acho que eles seguem um pouco da mesma linha, né? Eu adoro você, né? Sai fazendo e vamos ver o que acontece, depois te resolve. Eu uso muito o Emilados, né? Então, Emilados foi a forma que eu achei para que cada um tivesse acesso ao Instagram, Stories, Facebook da academia. Não tive essa tão confiança aí do Nélio de passar minha senha e login. Eu tenho 4 celulares na academia que são utilizados para CRM, né? Para fazer teste de aptidão e fazer telemarketing. E aí, nesses celulares principais, eu tenho uma conta da academia, o Instagram logado. Aí, quando o professor quer fazer alguma coisa que seja pontual, ele pega o telefone com uma das meninas e aí usa lá e faz, entendeu? Porque aqui, como eu falei, meus professores não utilizam telefone no horário de trabalho, telefone pessoal. Então, como eu faço parte do meu regulamento interno, eles usam os telefones da academia, se eles precisam fazer alguma coisa. Uma outra coisa é seu time. Então, você sabe em quem você pode confiar mais, em quem ainda não dá para confiar. É isso aí. Se confia, vai. Eu, por exemplo, assim, tem clientes de vocês aqui que daria tranquilamente a conta. E assim, se fez merda, se aconteceu alguma merda, vai lá, paga o post, conversa com a pessoa. Se repetir, troca a senha e para ele você não passa mais. Mas também não vejo problema não, cara. Mas assim, tem uns errinhos de português, tá, gente? Nem tudo é perfeito, tá? Quando você deixa muito livre-arbítrio, assim, pra galera postar e fazer as coisas, tu vai ver erro de português. Aí, o que eu sempre oriento? Coloca mais uma pessoa pra ler contigo, pô. Antes de tu postar o texto, alguma coisa, bota outra pessoa pra ler, porque às vezes passa batido. Até a gente pode errar no e-mail, alguma coisa. E aí, assim, quando eu vejo que tá errando demais, eu chamo, faço um feedback, falo, cara, melhora esse aqui, melhora esse aqui, e assim a gente vai alinhando, entendeu? Bom dia, pessoal. Pegando o gancho da Josi,
uma academia aqui em São Paulo, a gente fez exatamente isso. No setor aquático, os professores eram estagiários, estavam postando conteúdo, a gente colocou um responsável coordenador, e antes do conteúdo ia para o grupo, esse coordenador ele dava o aval, falou, esse conteúdo aqui bate, e ele depois ia postar. Então, quer dizer, o coordenador ele não tinha esse trabalho de produzir o conteúdo, porém é para ele redondinho, tudo pronto, com CTA, tudo certinho, e ele olhava, então a gente se preocupava em deixar esse coordenador bem afiado em todas as estratégias, com técnica, inclusive a questão da ortografia, e aí ele dava o joia, e aí o estagiário postava lá, então era uma coisa, um filtrozinho que passava antes de ir na rede social. É uma coisa também legal. E outra coisa também, do gancho anterior, que eu queria participar e não deu tempo, uma métrica legal também é colocar na questão de vendas, né, é só uma dica, tá? Acho que acaba agregando. Filtros também por listas de desistência, de inovação antecipada, visitantes, tá? Metas de visitas por professor em sala de musculação. Então é legal também porque você tem aquela previsibilidade em lista de desistência, renovação antecipada, você já consegue ter um filtro e mensurar o consultor. Fala, olha, de X, 80% aqui deveriam renovar ou não. Então já tinha uma receita pré-esperada para esse mês, ou de visitantes para estarem comparecendo, entendeu? Uma coisa legal também que a gente foca, as pessoas às vezes acabam esquecendo um pouco de cadastrar o lead manual. Isso também é importante, porque converte bastante, é um fator aí no final do mês. O importante no final do mês é faturamento, não importa a estratégia. Se está aumentando, então focar em listas individuais e também traçar essa estratégia de cada lista que vocês estão colocando, é uma coisa bem importante, acho que vale a pena refletir isso com isso. Uma dica que é legal para quem deixa muito aberto para a galera postar, enganjar aí, ontem até fiz uma reunião com a minha coordenadora. Eu peguei os melhores horários da nossa audiência lá do Instagram, então é legal vocês conhecerem o público de vocês. E falei para ela, ó, o engajamento do Instagram é sempre meia hora antes do seu melhor horário, onde está a tua audiência. E aí desenhei com ela os horários, que eram os melhores horários para que eles postassem. Dentro do plano de ação, de cronograma de postagem, a gente vai colocar o nome da pessoa responsável, o que é, o que ele vai fazer no dia, e o horário, porque aí fica mais fácil que o dia que ele postar, que for a pessoa que eu vou saber quem postou, aí eu vou saber corrigir alguma coisa que tenha escrito errado, ou na hora, e vou conseguir saber com antecedência, entendeu? Para ver o que está dando certo ou não. Só para complementar, eu acho que o grande foco que eu falei do Instagram foi a questão principalmente do Stories, né? Porque o que eu tenho ouvido pra caramba em tudo quanto é lugar é o que está movimentando hoje, a moeda do momento hoje é o Stories. E o Stories é conexão com coisas reais, né, Delta? Que a gente sempre conversou do tipo, mostra o aluno treinando, mostra a aula acontecendo, mostra as coisas acontecendo. A questão das postagens, na minha cabeça, é mais ou menos uma coisa meio mista. As postagens dá para programar para um MLabs com o texto particular, assim, postagens, e eu acho que dá para deixar os stories na mão da galera, porque é mostrar a realidade. Então, assim, do que a gente conversou, na minha cabeça ficou uma mescla entre ficar responsável pelo feed, porque ele não precisa ter tantos, pelo que eu estou entendendo, ele não precisa ter tantos movimentos no feed e tentar e usar, ok? Então agora cortou, mas assim, quantos movimentos no feed? Pensa o seguinte, galera. Existe uma diferença grande, gigantesca entre os stories. Feed é o legado de vocês, é o que fica. O Stories gera engajamento, gera movimento, as pessoas participam mais, assistem mais, certo? Porém, quando entrem no perfil de vocês do Instagram, pode ser agora ou pode ser daqui a pouco. Entrando no perfil de vocês, começa a olhar os posts. É aquilo que o cliente vê. Então, assim, quando você pega toda a sua estratégia e foca 100% no Stories, toda a sua estratégia vai por água abaixo 24 horas depois. Então, você produz muito conteúdo bom, muito conteúdo de qualidade, 24 horas depois, sumiu. Então, assim, se preocupem sim com o feed de vocês, deem a atenção 50-50. Os posts do feed são um pouco mais trabalhados, conteúdos mais envolventes, que realmente agregam, que cutuquem problemas, que mostrem possíveis soluções.
inspirem desenho as pessoas, tá? Mas não abandonem o feed, não, tá? Não vão nessa de cair no conto da carochinha que Stories é o único que converte, porque no final das contas ele some. E aí o trabalho de vocês... O que eu quis dizer era que antes eu estava com 10 postagens por dia e hoje eu acho que em torno de 3 a 4 seria o suficiente. Perfeito. No feed. Perfeito. É isso que eu tô querendo, que eu quis dizer sobre a proporção que a gente estava conversando lá atrás, e eu fazendo 10 até novembro, né? E aí eu vi que realmente é um legado, mas a gente precisa atrair e joga para a base. Mas se eu tiver umas 3 movimentações por dia, eu acho que movimenta mais o story jogando para um feed nessa lógica que eu quis dizer. Não aquela coisa de programar 10 por dia, entendeu? Posts mais elaborados com menos volume e mais volume no stories, que eu quis dizer. É isso aí. Aí, ok. Perfeito. Até porque você já fez o movimento inicial. Então, assim, para quem está chegando novo aí, encharca o feed de post mesmo, tá? Quanto mais, melhor. Para vocês entenderem o seguinte, qual é o melhor horário para vocês? Qual é o melhor tipo de conteúdo? Que horário converte mais? Que tipo de público é? Mais homem, mais mulher? Que faixa de idade que é? Então, hoje ele já tem isso. Se ele olhar nas informações dele, já está recheado. Sim. Ele postou em todos os horários possíveis e imagináveis. Então, agora, ele só vai no Sniper. Show de bola. É isso mesmo. E aí, stories à vontade. Só entendam o seguinte, eu preciso preparar esse conteúdo, cara. Eu tô com esse material pronto e não fiz a apresentação ainda. Prometo que eu vou tentar trazer para a semana que vem. Só dando spoiler. Cuidado com o excesso de stories, tá? Fiz até algumas validações, eu vou fazer de novo para printar e mostrar para vocês. A partir do terceiro, quarto stories, você perde 30%. Pode olhar hoje aí de vocês. Quando vocês fizerem o stories, entra no stories de vocês e arrasta assim para cima, vocês vão ter as visualizações. A partir do terceiro, quarto stories, 30% morre ali. Já desiste. Para de ver. Por melhor que seja o conteúdo. A partir do sétimo stories, oitavo ali, são 70%. Ou seja, realmente ali só quem te conhece, só realmente quem está revisando o conteúdo ou quem é muito próximo para assistir. As pessoas assistem alguns e próximo assunto. Alguns e próximo. Então, tem algumas dicas para manter mais esse engajamento nos stories, que é esse material que eu tenho, são as 10 dicas aqui matadoras para fazer isso aí, eu preciso passar para vocês. Vou tentar falar com o Matheus para ele me ajudar nessa apresentação e eu trago na semana que vem. Eu não vou deixar passar. Beleza? Show de bola, galera. A Du já se despediu aqui. Quero agradecer imensamente vocês que acessaram aqui. Gratidão. É muito bom estar com vocês aqui toda terça-feira. Quero muito mais esse tipo de discussão. Isso aqui enriquece pra cacete. Então, encerrando a gravação. Para quem está assistindo aí a gravação, meu muito obrigado. Também esteja aqui terça-feira